Pessoal, eu preciso contar para vocês a história desse oráculo, desse tarô. Eu fui iniciado no nível 1, há pouco mais de 25 anos. Eu sempre trabalhei muito, morava no sul de Minas, em Poços de Caldas, a cidade que meu pai cresceu, onde eu conheci Rita. Trabalhava final de semana, e a professora, ela ia, a doutora Claudete, a cada 6 meses, e eu, muito ocupado, acabei mandando a Juliana, no primeiro momento. Boa noite, Eliana. E Juliana foi... Eu não acreditava muito no reiki, né? Engenheiro, já viu, né? Aí Juliana foi fazer o curso, aplicou reiki numa plantinha, aplicou reiki em mim, eu vi ela levantando uma plantinha, e aquilo me chamou a atenção, acabei sendo iniciado depois, comecei a usar o reiki no meu corpo. Algumas questões que eu tinha de digestão, de qualidade de sono, de dores posturais, em função de muito estudo, e Juliana andava aqui também, tem um desvio. Quando ela era pequenininha, né, ela queria andar no meu pescoço. Eu tinha algumas dores e tudo isso foi embora nos níveis 1 e 2, né? E aí o reiki me encantou, cheguei no nível 3A, não consegui receber uma iniciação de nível 3B no Brasil, de uma mestre que estava muito doente, Sandra Olivieri, mas ela não me deu aula, eu não me senti seguro para ensinar Sandra Olivieri. Acabei indo para a Alemanha com Rita, no ano de 1995, 96, fizemos um curso de mestrado em Frankfurt. Aí eu não falo alemão, um amigo, Jobar, Juliana conhece, falou, não, eu vou traduzir para você, não vou cobrar nada. Não cobrou nada, não traduziu nada. Ele olhava para mim, falava alemão, aí falava português com o professor. Eu domino não profundamente, né, mas meu avô era britânico, aí no intervalo eu falava inglês com o professor, mas ficou muito comprometido, até que eu cheguei ao mestre William Hand, no ano de 97, há 23 anos, vai para 24, fiz o mestrado em Michigan, ele me deu muita segurança para ensinar, lancei, então, o primeiro livro, o Reiki Universal, que foi um sucesso no Brasil e na América Latina, na Europa, está esgotado em Portugal, o livro. Vai sair novamente agora a próxima edição, já por uma outra editora, Juliana, editora nascente, a Juliana sabe. E aí eu resolvi estudar na Índia, na comunidade do Osho, porque os cursos eram ministrados em inglês. E eu entendia que se eu fosse para o Japão, ia ser muito complicada a questão cultural, o idioma. Então acabamos, Rita e eu, indo 3 vezes à comunidade do Osho, em Pune, fazer cursos da versão do Osho, Neo, Novo, Reiki. Só que cada lugar que a gente ia, ensinavam para a gente um símbolo, um traçado diferente. Eu fazia coleção de Honchas Exonen, coleção de Daikomyo, e tudo funcionava, é impressionante. Eu vou te dar o verdadeiro Honchas Exonen. Não, eu já tenho. Como é que você... Ah, o teu não é verdadeiro. Aí ele aprendia outra, aí mudava, daqui a pouco outro país. Vou te dar o verdadeiro. Não, já me deram na Alemanha, não. Aí, como é que ele te deu? Ah, o dele não é verdadeiro, aí eu mudava. É questão do ego, né? Chegou uma hora que eu vi que não tinha jeito. Eu teria que ir para o Japão. Porque cada país que eu ia era uma história totalmente diferente. Era um traçado diferente. Era uma maneira diferente de usar o reiki. A mesma energia era usada de forma diferente. E tomamos a decisão de ir ao Japão no ano de 1998. Fez 22 anos agora que nós fizemos a primeira viagem. Já estivemos lá 4 vezes. Numa das recentes viagens, agora a Juliana foi também. Eu estava lendo o pós-fácil do Sensei Doi, num livro que ele fez, que eu fiz, né, que ele pós-faciou para mim, contando a história do Monte Kurama. É como se a criação do planeta, o planeta tivesse sido criado, o embrião do planeta, pela lenda, né, que o Sensei Doi Hiroshi conta. O planeta foi criado, o umbigo, né, porque é como se fosse o cordão umbilical que gera o bebê. O cordão umbilical do planeta é o Monte Kurama. E ali, Deus mandou o reiki. Einstein dizia que Deus não escolhe pessoas capacitadas, Mikao Sui não era capacitado, Deus capacita um escolhido.
Deus capacitou Mikao Sui, iniciou. Mikao Sui não teve um mestre, ele dizia isso na entrevista dele. Mas aí resolvemos ir ao Japão, Rita e eu, no ano de 98. Conseguimos chegar pela primeira vez ao Sensei Aoki. E nesse curso que eu fiz no Japão, porque eu cheguei à conclusão que eu tinha que buscar respostas diretamente na fonte, já que o Reiki havia nascido no Japão. O Sensei Fuminori Aoki, há 22 anos atrás, me entrega um documento, uma fotocópia, toda em japonês, só que era um japonês antigo, de difícil tradução, porque o japonês sofreu uma modificação no ano de 1945, do arcaico para o moderno, um documento chamado Reiki, energia, né? Ryoho, técnica, Ryo terapêuticos, Rikei. Rikei quer dizer manual. Ele me entregou esse documento e falou, o Sensei Usui, quando ele dava aula, ele lecionou de 22, quando ele descobriu, tá? Abril de 22 até março de 26. Quando ia fazer 4 anos, ele faleceu. E Mikao Sui não teve 4 anos com Reiki. O Dr. Hayashi teve mais tempo, teve 16, e Takata teve 42 anos. Ela foi iniciada no mestrado em 38 e faleceu no dia 12 de dezembro de 1980, Havaio Takata. Foi a que mais trabalhou, mais legado deixou, né? Aí eu peguei aquele documento e pedi a ele se ele tinha uma tradução para o inglês. Ele falou, eu não tenho nem para o japonês, nem eu entendo o que está aí. O sensei falou que ele não conseguia ler o que estava na... porque era um japonês que não se usava mais, que ia mais para o chinês. Eu trouxe aquele documento para o Brasil, aquele manual, e procurava os tradutores e ninguém conseguia ler. Era um japonês que nem japonês conseguia ler. Aí consegui uma freira, nascida no Japão, mas era freira no Brasil, e consegui mais 2 pessoas com mais idade que conseguiam entender aqueles caracteres. E fizemos a tradução do manual e descobri, 2 anos depois, de que naquele manual haviam 125 poemas, escritos por um imperador, que é a doutora Claudete, o alemão, William... Ninguém falava do imperador. Eu fiz cursos no Brasil, fiz com um argentino, Oriel Abarca, foi mais uma pesquisa do que um curso, né? Fiz nos Estados Unidos, fiz no Havaí, estive na Europa. Ninguém falou para mim do imperador. Ele era simplesmente ignorado. Ninguém falou dos poemas. Aí, na tradução, vem para mim 125 poemas. Só que eram poemas curtos, escritos em metáforas, que nem eu entendia. E eu falei, isso deve ser importante, porque se está no manual, se Mikao Sui colocou no manual dele, isso tem que ter uma importância. Só que eu lia e não entendia. Mas eu sentia que aquilo ali tinha tudo a ver com o Reiki. Aí eu lancei esse livro, Juliana deve lembrar, tá? Ele foi lançado há 16 anos atrás, era um livrinho de bolso. Ele foi lançado, vai fazer 16 anos, no ano de 2005, pela Madras Editora. E eu coloquei simplesmente a tradução de cada um dos poemas. Só que eu começava a ler e eu não entendia, e ninguém conseguia chegar no final do livro, porque eram metáforas. Mas eu sentia, na minha cabeça de engenheiro agrônomo, que esse livrinho, ele era uma semente que iria germinar. Só que eu não sabia se ia nascer um abacateiro, uma macieira, um pessegueiro, ia nascer uma coisa boa, era uma semente, ia nascer, mas eu não sabia o que vinha daqui. Desse livro, existe uma versão, a editora que a Juliana tem, o Décio, né? Que aí eu já coloco uma colinha aqui embaixo, minha, uma explicação da metáfora, a mensagem espiritual. Esse aqui, inclusive, é da 3ª edição, está saindo a 4ª edição, ou seja, já venderam 9.000 livros. Esse primeiro enroscou, demorou mais de 10 anos para esgotar.